entendimento claro, né, da importância dessa imersão, né, nesse estudo, porque quando a gente olha para a vida de Jesus, do início do ministério dele até a crucificação, a gente vê ali um objetivo muito claro. Jesus ali, com a vida, manifestando o reino de Deus e trazendo a revelação de Deus como Pai. Você vai ver que o objetivo de Jesus ali é manifestar o reino e trazer a revelação de Deus como Pai. E aí, por outro lado, aí a gente vê o próprio Deus agindo na vida de Jesus, trazendo revelação de Jesus como Filho. Você vê Jesus querendo revelar o Pai e o Pai operando com poder na vida de Jesus, revelando Ele como Filho de Deus, né? É muito tremendo, E a gente precisa ter esse entendimento, porque a gente vai vendo ali histórias, a gente vai vendo ali os fatos, né, que foram acontecendo. E se a gente parar aqui, a gente está lendo o livro de Marcos, mas a gente poderia muito bem hoje pegar e falar assim, ó, hoje nós vamos escrever a história da igreja em Guarulhos. Aí você vai ver lá a cura da filha do pastor, vai ter lá, não vai ter a historinha da cura da filha do pastor? Vai ter lá o jovem que foi transformado no Continental. Você vai ver lá a mineirinha que veio parar em Guarulhos. Histórias sendo contadas, fatos sendo contadas, né? Várias situações que ainda continuam, né? A história ela continua, Jesus continua operando, Jesus ele continua fazendo, né? E é interessante porque aí a gente não tem que observar só os fatos. Quando a gente vai com esse desejo de imergir e de conhecer, a gente vai entendendo não só o que aconteceu, mas aí você vai entendendo o propósito pelo qual aquilo aconteceu, por que essa pessoa ela estava enferma e por que Jesus curou ela daquela forma, por que Jesus falou dessa forma com esse, por que Jesus falou daquela forma com o outro. E aí a gente vai vendo o propósito de Deus sendo revelado, a intenção de Jesus de convergir o coração daquelas pessoas a Deus através de cada situação ali que vai acontecendo, né? E é interessante porque quando a gente entende não só o fato, o que aconteceu, mas a gente entende o propósito de Deus com o fato, com aquilo que estava acontecendo, isso muda tudo. Isso muda tudo, aí você vai entender por que você às vezes ficou desempregado. Por que ficou desempregado? Você não entende na hora, você está olhando o fato, você não entende o fato. Por que eu fiquei desempregado? Por que eu fiquei com essa enfermidade? O que aconteceu? Por que está acontecendo? Olha o fato, mas quando você começa a entender que por trás de cada história, por trás de cada fato, tem um propósito de Deus, meu, isso muda tudo. Lembro da Júlia quando era criança, recebeu ali uma palavra de cura, né, Paula? Recebeu uma palavra de cura. Lembrei daquele texto do cego que foi curado em 2 etapas ali, né? A Júlia recebeu uma palavra de cura, aí a Paula cheia de fé, o Gladys cheio de fé, foram lá e deram leite pra Júlia, meu. Meu, deu reação, teve que correr pra menina lá pro hospital, meu. Mas, poxa, mas não tinha sido liberada ali uma palavra de cura? Tinha sido, e era uma palavra verdadeira, uma palavra que ela foi se completando, né, ao longo do tempo, e a gente pôde desfrutar dessa cura completa aí na vida da Júlia, né, uma bênção, a cura se completou. Mas o que tinha por trás desse processo? Deus trabalhando na vida de Paula, Deus trabalhando na vida de Gladys, todo um propósito, cara, por trás da história, por trás de um fato. E a Bíblia, quando você se aprofunda, quando você busca entender o propósito de Deus revelado através da palavra, isso vai mudando o nosso comportamento, isso vai mudando a forma como a gente entende o reino de Deus. Eu lembro que uns 3, 4 anos atrás eu fui visitar um casal, meu, e o marido ele tava assim, cara, desesperado com a esposa. Eu falei, Renata, eu não sei mais o que eu faço com a minha esposa, cara. Ela não se sente bem. Tudo ela vê problema, ela não gosta mais do cabelo, ela não gosta mais do serviço, ela não gosta mais daquilo, só dificuldades. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou assim, eu quero levar ela num psicólogo, num psiquiatra, não sei, eu preciso levar ela em alguém. Aí eu falei, dá uma segurada aí, vamos orar. E aí fui lá, marquei um dia de estar com eles lá. Aí eu vi toda a história da esposa, toda a história do marido. Aí eu fiz uma pergunta pra ela, eu falei assim, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? E já era uma irmã que caminhava um bom tempo com a gente. Ela não sabia dizer, ela não lembrava a última vez que ela tinha lido a Bíblia. Aí eu falei, minha filha,
a conversa nossa ela acabou aqui, não tem o que fazer. Volta a ler a Bíblia, volta a ler a Bíblia e depois a gente conversa. Deixei esse caminho para eles. Meu, com um mês eu voltei lá. Meu, a situação era totalmente diferente. Porque a Bíblia, ela vai revelando o propósito de Deus em cada situação, em cada momento. A gente vai vendo, quando a gente se aprofunda na palavra, a gente vai vendo através dos fatos, através da história, onde que Deus queria chegar. E isso vai enchendo o nosso coração, isso vai produzindo em nós fé para vencer o dia mal, isso vai produzindo em nós fé para entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, por que que as coisas estão acontecendo dessa maneira, por que que aquilo acontece desse jeito. Quando você olha para o propósito, aí você entende, fala, cara, é por causa disso que Deus quer alcançar meu coração, Deus quer revelar Ele como Pai, sabe? Tudo tem. E eu lendo aqui algumas coisas, cara, Deus ele foi enchendo meu coração com relação a essa leitura, e Ele foi revelando assim no meu coração alguns princípios e alguns níveis também, assim, de relacionamentos que a gente tem com Ele, alguns estágios assim da nossa vida cristã, né? E é interessante que quando eu começar aqui a falar, você vai se identificar. Possivelmente você vai começar a se identificar e aí você vai começar a lembrar de como Deus trabalhou na tua vida, de como que Deus alcançou teu coração, o que que Ele foi fazendo durante cada etapa, como Ele foi trabalhando teu coração, como Ele foi te amadurecendo, né? E eu queria trazer aqui essas revelações para você. O primeiro estágio eu classifiquei assim como alguns estágios, né, da nossa vida com Jesus. E o primeiro estágio, ele é a manifestação das testemunhas. O cumprimento de uma palavra que Deus ele deu para os discípulos um pouco antes da sua ascensão, um pouco antes de ser exaltado, de ser recolhido aos céus. Deus ele dá uma direção ali para os discípulos e fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus dá essa direção clara para eles. Aí eu imagino ali, né, os caras já querendo sair, já tal, não, vamos. Deus fala assim, ó, só calma aí. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e aí vocês serão minhas testemunhas. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 2 do livro de Marcos, né, a manifestação dessas testemunhas, o cumprimento, embora uma coisa que veio antes, mas trazendo para o nosso dia, você vai aqui para o nosso contexto, você vai entender a manifestação das testemunhas que foi ali na história da cura do paralítico. Esse rapaz, ele não tinha condição por si só de ir a Jesus, assim como nós. Nenhum de nós aqui que está aqui hoje, que entregou a vida para Jesus, que se converteu, que se batizou, teve condição de se achegar sozinho a Deus. Foi necessário que Deus colocasse alguém no seu caminho. Aí você vai lembrar, alguém te convidou para um culto, alguém pregou para você numa praça, alguém visitou você em casa, te visitou no hospital. Teve ação de alguém na tua vida. Ninguém chegou a Deus por si só. Você recebeu um convite, alguma coisa aconteceu para que você se achegasse a Deus. E isso fala da manifestação das testemunhas, né? Essa palavra que aprove a Deus, irmãos, salvar o homem pela loucura da pregação. Aprove a Deus escolher a gente para dar testemunha acerca dele. E a gente vê aqui, né, a vida dos amigos ali do paralítico conduzindo ele. Ele não tinha condição de ir. Deus, aqueles amigos olham e falam assim, meu, tem um cara aqui na cidade que pode te ajudar. Tem um cara aqui na cidade que ele pode mudar a sua história. Eu não sei se o paralítico tinha entendimento claro de quem era Jesus. Não tem esse entendimento. Mas os amigos dele sabiam que aquele cara que estava na cidade poderia mudar. E aqueles amigos então pegam aquele paralítico e conduzem ele até Jesus. E o interessante aqui é porque o paralítico, ele confiou nos amigos dele. E ele se sujeitou. Porque imagina, irmãos, hoje a gente vê aí as macas nas ambulâncias, as macas até legal, né, com rodinha e tudo, mas naquele tempo era um negócio, duas varetinhas lá com um pano, colocava o cara lá e saía. Imagina, cara, o constrangimento passando o cara pela cidade lá, um carregando de um lado, um carregando do outro. Não devia ser uma situação fácil para ele no estado que ele estava vivendo, mas ele se sujeitou, ele confiou. Aí você imagina ele chegando lá, vendo que, meu, aquela multidão não dava para ir onde Jesus estava. Ela fala, cara, deixa para depois, não
depois a gente volta, deixa quando tiver menos gente, aí a gente volta. Os amigos, não, cara, nós vamos dar um jeito aqui. Lá não fala que eles levaram escada, não fala que eles levaram corda, tudo ali eles desenrolaram, eles deviam ter um Cleito lá no meio deles lá, né? Aí ali, mano, ó, tem uma corda aqui, a gente te amarra e a gente... E um Cleito lá no meio daqueles amigos, ela falou, não, cara, a gente dá um jeito, a gente improvisa, a gente amarra você, a gente vai dar um jeito. E aí, cara, a situação vai complicando pro paralítico. Ele fala, cara, eu já sou paralítico, eu já vim numa maca, e ainda vocês querem me descer pelo telhado? Meu... Mas ele se sujeitou, ele confiou nos amigos dele, né? E aí ele teve aquele encontro com Jesus ali, Jesus o cura, né? Então esse fala do primeiro estágio, um estágio onde a gente não tinha condição de se achegar a Deus, e Deus ele coloca pessoas no nosso caminho, coloca pessoas para nos ensinar, para nos guiar, para nos levar até Jesus. Né? Pode ser que tenha até gente aqui hoje que esteja aqui porque foi convidado. Fala assim, poxa, eu nem sei direito quem é Jesus, eu nem sei direito que papo é esse de reino de Deus. Pra falar a verdade, eu nem gostava muito desse negócio de evangelho. E pode ser que você tenha sido convidado e esteja aqui hoje. E Deus quer revelar algo no teu coração aqui, nessa manhã, né? Pode ser que você se encontre assim como esse paralítico. Talvez você não esteja paralítico fisicamente, mas pode ser que você esteja paralítico espiritualmente. E Deus usou pessoas para que você estivesse aqui hoje. E Deus ele quer te curar dessa paralisia. E você precisa sujeitar, você precisa confiar. E quando a gente sujeita e a gente confia, cara, é revelado um segundo estágio, cara. A gente vai ver a revelação de um segundo estágio, que é a revelação da graça de Deus. O primeiro momento nós não temos condição de ir a Jesus. Jesus ele pega a pessoa, coloca no nosso caminho para que a gente se achegue a Jesus. E aí nós vamos ver a revelação dessa graça lá na cura da filha de Jairo. Era uma menina que ela não tinha condição também de se achegar a Jesus. Ela estava enferma, diferente da situação do paralítico, não dava para pegar ela e levar até onde Jesus estava, porque ela não aguentaria a viagem. Inclusive ela até falece, né, no processo onde Jesus está indo até a sua casa. E aqui, cara, esse fato, essa história, ela revela a graça de Deus, porque o que essa menina fez para receber Jesus? Ela não fez nada, ela não tinha condição de fazer nada, não foi por mérito, não foi por obras. Jesus simplesmente, ele vai até ela, ele se apresenta, ele entra no lugar mais privado, que é no seu quarto, e ali ele a toca, e ali ela é curada. Não foi por nada que ela fez, mas simplesmente a graça de Deus sendo manifesta. Quando esse segundo estágio, cara, é um estágio assim, talvez o mais fascinante da nossa vida com Jesus, porque é nesse estágio onde a gente se apaixona, né? Eu lembro do Dudu, né? O Dudu, ele foi lá pra reunião pra pagar uma dívida. O cara ficou insistindo com ele lá, você tem que ir na reunião, você tem que ir na reunião. Onde ele falou, eu vou pagar essa dívida. Eu falei que eu ia, aí foi. Mas chegou lá, quando ele viu a graça de Deus, ele se deparou com a graça, se deparou com o amor, ele se apaixonou, tá aqui até hoje, não saiu mais, né? Então esse estágio é um estágio sensacional, é o estágio onde a gente se apaixona pelo Senhor, onde a gente é curado, onde Jesus ele trata as nossas feridas, ele nos perdoa, ele nos limpa, ele nos dá uma veste nova, põe um anel no nosso dedo. E não é por nada que a gente fez, não é por obras, não é por merecimento, é simplesmente graça de Deus. Só que esse estágio, ele também, irmãos, do mesmo jeito que ele é fascinante, ele também é um estágio perigoso, porque muita gente, ela se acomoda nesse estágio, ela se torna uma consumidora da graça, ela só quer receber. É bom receber Jesus na minha casa, é bom receber a igreja na minha casa, é bom receber os benefícios que a graça ela vai produzir. Mas quando a graça ela é revelada, ela revela uma outra coisa também, ela revela o reino de Deus. E o reino de Deus, ele aponta para um compromisso. E aí eu quero falar com você do terceiro estágio, que é o estágio do compromisso. Esse estágio ele é revelado lá na cura da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela teve o entendimento que Jesus estava naquela cidade e que se ela tocasse Jesus, ela seria curada. Só que aí, o que ela faz? Ela enfrenta todo um preconceito. Olha o entendimento dela,
que se ela tocasse, ela seria curada. Ela foi hostilizada a vida dela inteira, né? O processo ali de doença dela inteira, porque ela não podia tocar nas coisas. Tudo que ela tocava era considerado impuro. Então você imagina quantas vezes essa mulher já não passou vergonha, não foi hostilizada pelos outros, às vezes de chegar perto de alguma coisa, não, toca aí não, você não pode tocar aí não toca aqui, não toca. E ela entende que uma coisa que ela não poderia fazer, ela entende que era através desse fato ela seria curada, que se ela tocasse algo que ela não poderia fazer, se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E aí ela paga um preço, ela entende que Jesus ele tinha algo para ela, e ela enfrenta um sistema, ela enfrenta a multidão, ela enfrenta o preconceito para ir até Jesus. Esse é o estágio do compromisso. Uma vez que a graça ela se revela, uma vez que Jesus ele envia pessoas para nos guiar até Ele, e nós nos sujeitamos, a graça é manifesta, e uma vez que a graça é manifesta, ela gera em mim um compromisso. Eu entendo que agora eu não fico mais aqui só esperando, eu vou onde Jesus está, eu quero estar com Ele. Não importa a dificuldade, não importa aquilo que eu vou ter que passar, eu enfrento qualquer coisa, porque eu quero estar com o meu Senhor. Eu enfrento preconceito, eu enfrento um sistema, eu enfrento qualquer coisa, porque eu quero estar com o meu Senhor. Esse é o estágio do compromisso. E você vai ver que isso é tão profundo, irmãos, tão interessante, porque quando ela toca em Jesus, o texto fala que imediatamente ela já percebeu que ela tinha sido curada. Jesus poderia continuar seguindo, porque ela já tinha recebido a cura dela, ela já podia voltar para casa. Mas Jesus ele vira, Jesus fala assim: alguém me tocou. Aí os discípulos falam: tem uma multidão aqui, um esbarrando no outro, como que alguém te tocou? Todo mundo te tocou aqui. Jesus fala: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. E Jesus ele vira, e ali ele se encontra com aquela mulher ali. E ali esse fato é tão interessante, porque Jesus ele não queria curar ela apenas de uma enfermidade, mas Jesus queria curar ela também de uma rejeição. Jesus queria mostrar para aquele povo, a partir de agora, o próprio Jesus dá testemunho dela, falou: a partir de agora essa mulher não tem mais nada, acabou a rejeição, acabou o preconceito, essa mulher está curada. Então Jesus ele dá testemunho dela, porque Jesus ela já tinha sido curada, Jesus já podia seguir seu caminho, mas Jesus, sabendo da história, sabendo do contexto ali que essa mulher já tinha passado, tanto que ela tinha sofrido, quanto que ela já tinha sido hostilizada, Jesus dá testemunho dela, falou: a partir de hoje acabou, ela está curada, acabou a rejeição, e chama ela de filha. Exatamente, Jesus dá uma nova identidade para ela, e é tão interessante porque acontece esse fato. Aí Jesus vai lá na casa da filha de Jairo, cura aquela menina, e aí ele sai ali de Cafarnaum e ele pega o barco, atravessa para uma outra cidade. Aí faz o que tinha que fazer. Depois ele volta de novo para essa margem de Cafarnaum. Quando ele chega lá, tinha uma multidão correndo na margem, acreditando que só de tocar nele já seria curada. Mas da onde que eles aprenderam? Da onde que eles aprenderam que se só tocasse em Jesus eles seriam curados? Através do testemunho dessa mulher. Quando a gente gera um compromisso com o Senhor, quando a gente assume um compromisso com o Senhor, Ele nos faz testemunho. E aí o ciclo se inicia, Marquinhos, de novo. Aí nós vamos sendo testemunha, as pessoas vão se chegando, a graça de Deus vai se manifestando, as pessoas vão assumindo o compromisso e se tornando testemunhas, e o negócio não para. É assim, irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra, porque a palavra é vida, ela é vida, a palavra ela nos sustenta, ela nos dá direção clara, ela faz a gente compreender os mistérios mais ocultos, que são revelados através de Jesus, mas é revelado para aqueles que buscam. Amém? Eu queria encerrar aqui também minha participação aqui.